Olá, meus irmãos internautas que estão nos assistindo em tempo real e aqueles que nos assistirão em outra oportunidade. Que sejam de paz os nossos pensamentos e sentimentos para juntos darmos prosseguimento às reflexões acerca do conteúdo da Epístola de Paulo aos Colossenses, que foi iniciado no mês passado, tendo sido preparado pelo Grupo Espírita Paulo de Tarso do Rio de Janeiro, o GEPT, e que será apresentado por mim, Armando, em parceria fraterna com a nossa querida irmã Cláudia. Inicialmente, vamos recordar nossos comentários feitos no mês passado acerca dos tempos de crise causados na igreja de Colossos e também em outras igrejas de cristãos gentios, em função das ideias e posturas judaizantes que os judeu-cristãos insistiam que nelas fossem introduzidas como a circuncisão, a prescrição sobre o sábado, dia santos para os judeus, dia de descanso. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera e no sétimo dia descansou. Depois de toda a obra de criação, como diz em Gênesis capítulo 2, versículos 2 ao 3, etc., ou seja, sobre práticas exteriores. Cabe esclarecer, meus irmãos, que os judeu-cristãos, primeiros discípulos, quando privados da presença de Jesus, sem a força pessoal de seus exemplos e a segurança de suas orientações, voltaram à prática da piedade e da devoção judaicas. Retornaram a seus hábitos enraizados. Eles não consideravam os convertidos entre os gentios como verdadeiros cristãos, afirmando que não poderiam ter sido aceitos sem antes admitir a lei mosaica, sendo Tiago defensor dessas ideias. Paulo, meus irmãos, percebeu que, como ele havia temido, o problema estava colocado por inteiro, ameaçando de ruptura a comunidade cristã e pondo em perigo o trabalho que vinha realizando entre os gentios. Afinal, sujeitar os cristãos gentios ao rito da circuncisão ou à ritualidade da lei seria reduzir a experiência de liberdade cristã à estreiteza da sinagoga e negar a universalidade da mensagem de salvação de Jesus. Admitir também os helenos cristãos, gentios, na comunidade, mas não aceitá-los à mesa ou não poder tocá-los, seria reduzi-los à condição de verdadeiros párias. Havia, pois, por trás de tudo isto, um duplo e seríssimo problema. Um de caráter religioso, outro, caráter social. Paulo, como ninguém, situou o problema e foi agente de sua resolução, abrindo caminho para a liberdade e a universalidade cristãs. Está escrito no livro Paulo, um homem em Cristo, no capítulo 12, cujo título é Tempos de Crise, do nosso querido Rui Kremer. Assim, Paulo escreve aos Colossenses e pede-lhes que compartilhassem essa carta circular com os cristãos gentios de Laodiceia, tranquilizando-os e falando da verdadeira circuncisão, que nós devemos unir as nossas dores às dores de Jesus, ao sofrimento de Jesus em favor do próximo. Jesus imolou-se na cruz para nos salvar. Falou-lhes que fora informado da fé, da caridade e da esperança a partir do conhecimento evangélico que os impulsionava ao progresso, chamando-os de santos, pelo amor ao próximo que devotavam, e ainda que não se curvassem ao cerimonialismo judaizante, que tentavam impor-lhes
que a obediência às práticas judaizantes não vencia o pecado, que a evolução espiritual era conquistada pelo aprimoramento moral contido no mandamento do amor deixado pelo Mestre. Ou seja, que a reforma íntima resultaria na condição conquistada por ele próprio. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. E sobre a união com Cristo glorificado, que o capítulo 3 vai iniciar. Iniciar um estudo com uma questão disparadora é como acender a fagulha que desperta a curiosidade e o engajamento. Essa pergunta não apenas introduz o tema, mas também convida os participantes a refletirem, conectarem suas experiências e se posicionarem diante de um desafio real ou simbólico. Ao provocar o pensamento crítico e abrir espaço para múltiplas interpretações, a questão disparadora transforma o estudo das cartas de Paulo, capítulos 3 e 4, em uma jornada significativa, onde o conteúdo ganha vida e a apresentação se torna uma construção coletiva de sentido. É o ponto de partida que transforma nós, espectadores, em protagonistas do conhecimento. Vamos à questão disparadora? Então, em um momento marcado por pressa, polarização e relações frágeis, como podemos cultivar atitudes de paixão, perdão, humildade e amor em nossas interações diárias? Uma dica é pensarmos em situações comuns, como conflitos familiares, decisões no trabalho, convivência com pessoas diferentes e de difícil trato, e reflita sobre quais valores poderiam transformar esses momentos. Não esqueça de registrar numa folha de papel branco a sua resposta para retornarmos ao final dessa apresentação e, assim, cada um de nós poderá contribuir com a reflexão, construindo ideias. Vamos então agora fazer a leitura do capítulo 3, versículos 5 a 6, da carta aos Colossenses. Logo em seguida, o nosso irmão Armando fará as considerações. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo exemplifica atitudes afastadas das leis de Deus que trazem consequências. Continuemos com a leitura da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 8 ao 10. No final, as considerações com nosso irmão Armando. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo continua a exemplificar sentimentos e atitudes que nos afastam da luz do Pai e nos sintonizam com as trevas, acrescentando que quando fizermos esta reforma íntima, o homem velho que habitava em nós será superado pelo novo homem, iluminado pelo Evangelho do Pai, trazido por Jesus. Vamos avançar com o versículo 11? Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Esse novo homem vê Cristo em cada irmão, seja grego, judeu, escravos livres, bárbaros, estrangeiros, cita,
nômade de Sítia, circuncidado ou incircuncidado, onde todas as diferenças culturais e sociais são superadas. As virtudes devem ser cultivadas, acima de tudo, o amor. Vamos avançar com os versículos 13 e 16? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Sejamos, meus irmãos, indulgentes para com as imperfeições dos outros. Lembremos que o nosso guia e modelo demonstrou seu amor por nós até seu momento extremo, pedindo ao Pai para perdoar-nos. Jesus é a cabeça, nós somos os membros do corpo. O amor é o elo que nos une, fundamento para nossas vidas como cristãos. O amor que nós recebemos de Deus nos capacita a amar o nosso próximo como uma obrigação cristã. É o amor que traz e que faz com que você não julgue seu irmão, porque pense diferente de você, com que cuide de seu irmão coco, deveria cuidar com que suporte meu irmão coco, deveria suportar para que a paz e o equilíbrio sejam conquistados com a maturidade espiritual, onde, acima de tudo, prevaleça o amor, que é o vínculo da perfeição. Deixemos a paz do Cristo ser o árbitro em nossos corações. Não nos coloquemos, como donos da verdade, considerando que o nosso irmão está errado por pensar de maneira contrária, porque gera desentendimento, fofoca, litígios entre os membros da comunidade cristã. Por exemplo, Pedro, que se afirmava contrariado com as exigências de Tiago menor, não confundiu com Tiago, filho de Zebedeu, embora devesse reconhecer que a ortodoxia das atitudes da igreja-mãe tinha mais uma vez sustado a tempestade religiosa desencadeada por saduceus e fariseus, que ameaçavam o patrimônio que a comunidade oferecia aos deserdados do mundo. As perseguições vinham, assim, sendo impedidas pelo respeito que o povo e as autoridades tributavam a Tiago Menor, o que colocava Pedro em situação difícil para contrariar as práticas judaicas do companheiro. Assumia, desta forma, atitude apaciguadora, muitas vezes chegando às raias da dubiedade para manter o corpo daquela comunidade sempre com o seu conselho e o seu sorriso. Daí a importância da instrução mútua e da exortação mútua a Deus, com salmos e hinos, cânticos de gratidão. Agora, podemos avançar com o versículo 17? E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Este é um versículo revolucionário na vida de um cristão. Não hajamos como o irmão da parábola do servo vigilante, que na ausência do Senhor deixava de cumprir as determinações por ele deixadas, desviando-se em atitudes equivocadas e comprometedoras. Sejamos servos vigilantes, lembrando que o trabalho de todos contribui para a manutenção do corpo.
Analogamente, para que você tenha o arroz à sua mesa, inúmeras pessoas trabalham. Os agricultores que plantam e colhem, os fabricantes do caminhão e o motorista que transporta a carga, os membros da indústria que vão empacotá-los, o supermercado, o estoquista, o caixa. Hajamos com vigilância, mantendo a chama da gratidão ao Pai em nossos corações e com sabedoria. O que Jesus faria se aqui estivesse, meus irmãos? Como diz Paulo, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazem em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Vamos ler os versículos 18 ao 19 e também o versículo 25? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Paulo, meus irmãos, falou várias vezes do papel do marido e da esposa, que se amassem em unidade, que se tratassem com respeito. É um texto que fala com cada um de nós. Não transfiramos. Que pena, meu cônjuge não esteja aqui para ouvir essas palavras. Guardemos essas verdades para nossas vidas. Paulo também fala do respeito e do amor entre pais e filhos, nos versículos 20 e 21. E no versículo 25, Paulo reforça a ideia de justiça divina imparcial. Cada um colherá o que semeia, independentemente de sua posição social, autoridade ou status. Paulo está encerrando uma exortação sobre o comportamento cristão, especialmente no contexto dos servos e senhores. E lembra que Deus julga com equidade, sem favoritismos. Vamos lembrar, meus irmãos, que a divisão das cartas de Paulo em capítulos foi feita pela igreja, quebra a orientação servo-senhor e fala aos senhores, no capítulo 4, versículo 1, para agirem com justiça com seus servos, pois eles também estavam sujeitos às leis de Deus, a cada um segundo as suas obras. Assim, abordando a questão empregatícia, ele fala aos servos, onde trata a importância de honrar compromissos assumidos com fidelidade de coração, conforme encontramos no versículo 22. Agora, meus irmãos, iremos trazer aproximações dos ensinamentos do capítulo 3 com a doutrina espírita. Ao analisar Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 25, encontramos um convite à reforma íntima, à vivência do amor e à responsabilidade nas relações humanas. São temas que dialogam profundamente com os princípios da doutrina espírita. Paulo fala em buscar as coisas do alto e revertir-se do novo homem, versículo 1 e 10. Numa perspectiva da renovação espiritual, a que se alinha com o conceito espírita de evolução moral e reforma íntima. Outro tema relevante é o desprendimento das paixões, quando Paulo exorta para fazer morrer os desejos terrenos, versículo 5. Nesse trecho, ecoa o ensinamento espírita sobre a necessidade de vencer o egoísmo, o orgulho e os vícios materiais. Por outro lado, a prática do amor, da compaixão e do perdão, versículos 12 ao 14, sobre o olhar da caridade e do perdão, esse tema é central tanto no cristianismo quanto no espiritismo, sendo considerada a base da verdadeira moral. Por consequente,
A responsabilidade nas relações nos remete às orientações sobre convivência familiar e social, versículos 18 a 25, refletindo o princípio espírita de que cada relação é uma oportunidade de aprendizado e reparação. Aqui encerramos o capítulo 3 e iniciaremos o capítulo 4 dessa abençoada epístola aos Colossenses. O capítulo 4 da epístola aos Colossenses representa o desfecho de uma carta profundamente pastoral e teológica, escrita por Paulo durante seu período de prisão. Nele, o apóstolo reúne orientações práticas que revelam a maturidade espiritual esperada dos cristãos, especialmente no que diz respeito à oração perseverante, à sabedoria no testemunho diante dos não cristãos e à ética nas relações interpessoais. Paulo não apenas reforça a importância de uma vida cristã ativa e vigilante, mas também demonstra como a fé deve se manifestar em atitudes concretas, como a justiça no trato com os subordinados e a graça nas palavras dirigidas ao próximo. Nós iremos observar que, além das exortações espirituais, o capítulo destaca o valor da comunhão e da cooperação do ministério. Ao mencionar diversos colaboradores como Tíquico, Onésimo, Marcos, Epáfras e Lucas, Paulo revela que a missão do evangelho é coletiva, sustentada por vínculos de afeto, serviço e intercessão. A saudação final escrita de próprio punho carrega um tom íntimo e vulnerável, convidando os colossenses a se lembrarem de suas prisões e a permanecerem firmes na graça. Assim, Colossenses, do capítulo 4, encerra a epístola com um chamado à vivência autêntica da fé, marcada por oração, sabedoria, comunhão e responsabilidade cristã. Em resumo, Paulo deseja que os colossenses vivam uma fé que se expressa na oração, no testemunho, na comunhão e na prática do amor. Tudo isso sobre a graça de Cristo. Vamos então agora, meus irmãos, à leitura do capítulo 4, os versículos 1 ao 6. Logo em seguida eu farei as considerações. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Orando também justamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Meus irmãos, nesse trecho da carta, Paulo orienta os senhores a tratarem seus servos com justiça e equidade, lembrando que todos têm um Senhor no céu. Isso rompe com a lógica da dominação e introduz uma ética cristã de responsabilidade e respeito mútuo. Outro ponto relevante é a oração apresentada como prática constante, vigilante e agradecida. Paulo pede intercessão para que as portas se abram à pregação do ministério de Cristo, mesmo estando preso, revelando que a missão transcende circunstâncias. Paulo destaca também, meus irmãos, o testemunho cristão diante dos de fora deve ser salvo e oportuno
Porque falar com graça e sal significa comunicar com sensibilidade, verdade e relevância, sem perder o sabor da fé. Vamos prosseguir com a leitura dos versículos 7 ao 11? Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Ele vos farão saber tudo o que por aí se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Podemos observar, meus irmãos, que Tíquico e Onésimo são enviados como mensageiros. Onésimo, antes escravo fugitivo, agora é chamado de irmão fiel e amado. Um testemunho da transformação pelo Evangelho. Nesse trecho da carta, Paulo menciona Aristarco, Marcos e Jesus justo como seus cooperadores judeus. Foi um dos únicos judeus da circuncisão que o apoiaram diretamente na missão de anunciar o reino de Deus aos gentios. Paulo descreve como alguém que lhe trouxe consolo e ânimo durante suas prisões. A referência a Marcos, antes rejeitado por Paulo, mostra que o ministério cristão é também espaço de reconciliação e novas oportunidades. Apenas como uma forma de estabelecermos relações entre os atores vividos nesse contexto da carta, podemos trazer 3 observações importantes. Uma delas é a história entre Paulo e João Marcos, que revela um caminho de amadurecimento, reconciliação e graça. Após abandonar a primeira viagem missionária, Marcos enfrentou a desconfiança de Paulo, que recusou levá-lo novamente. Essa ruptura levou à separação entre Paulo e Barnabé, primo de Marcos. Contudo, com o passar do tempo, Marcos demonstrou crescimento espiritual e dedicação, sendo mais tarde chamado por Paulo de útil para o ministério. Isso está na segunda carta aos Timóteos, no capítulo 4, versículo 11. A relação restaurada mostra que, mesmo após falhas, é possível reconstruir confiança, retomar o propósito, iluminando o valor do perdão e da perseverança no serviço cristão. Uma outra observação importante é Tíquico, descrito como ministro dedicado e consolador. Foi encarregado de levar notícias sobre Paulo e fortaleceu o coração da igreja. Onésimo, por sua vez, era um escravo convertido que havia fugido de seu senhor, Filemon, mas encontrou em Paulo um guia espiritual e retornou transformado como irmão fiel. Juntos representam a força da comunhão cristã, da restauração de vínculos e da missão compartilhada, mostrando que no Evangelho ninguém é excluído da graça e do serviço. Uma outra e última observação é sobre Aristarco, que foi um companheiro leal de Paulo, que enfrentou prisões e perseguições ao lado do apóstolo durante a missão evangelística. Ele é natural de Tessalônica e ele esteve presente em momentos críticos, como o tumulto em Éfeso e a viagem a Roma, demonstrando coragem e fidelidade. Paulo, em sua saudação como meu companheiro de prisão, reflete a profunda comunhão ministerial entre eles, marcada pela disposição de sofrer e servir por amor ao Evangelho. Enfim, esse recorte é importante
para enfatizar o quanto Paulo valoriza os colaboradores do Evangelho. Podemos avançar na leitura dos versículos finais do capítulo 4 aos Colossenses? Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando essa epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Nesse trecho da carta, Epáfras, líder ou fundador da igreja de Colossos, é destacado por Paulo como intercessor fervoroso, orando para que os colossenses sejam perfeitos e completos na vontade de Deus. Isso revela que maturidade espiritual é fruto de oração persistente. Logo em seguida, Lucas e Demas são mencionados e Paulo saúda a ninfa e a igreja em sua casa. Evidência da importância das comunidades domésticas e da hospitalidade. Podemos observar que Paulo pede que a carta seja compartilhada com Laodiceia e exorta Arquipo a cumprir seu ministério. Isso reforça a ideia de que o chamado é pessoal, mas vindo em comunidade. A saudação final, escrita de próprio punho, carrega afeto e vulnerabilidade. Paulo pede que se lembrem de suas prisões, encerrando com graça o fio condutor de toda a carta. Muito bem, meus irmãos, com o intuito de trazermos esses atores colaboradores do nosso mentor, Paulo de Tarso, vale ressaltar que Lucas e Demas aparecem juntos na saudação final de Paulo em Colossos, no capítulo 4, versículo 14. Mas suas histórias seguem caminhos opostos. Lucas, o médico amado, permaneceu fiel ao lado de Paulo até seus últimos dias, sendo símbolo de lealdade e serviço constante. Já Demas, embora inicialmente colaborador, acabou abandonando o apóstolo por amor às coisas do mundo. Está escrito na segunda carta aos Timóteos, no capítulo 4, versículo 10, representando a fragilidade humana diante das tentações. Suas trajetórias contrastantes revelam o valor da perseverança e os desafios da fidelidade no caminho da fé. Outros personagens mencionados na saudação final da carta, junto aos irmãos laodicenses, que representavam a rede de fé colaborativa, onde cada pessoa e cada casa contribuíam com a leitura da carta aos Colossenses para a expansão do Evangelho com dedicação e responsabilidade. Vejamos Ninfa. Ninfa era uma mulher que abrigava uma igreja em sua casa, evidenciando o papel dos lares como centros e fé e o protagonismo feminino na vida cristã primitiva. Olha só o protagonismo. Arquipo é exortado a cumprir com zelo o ministério que recebeu do Senhor, indicando que cada membro da comunidade de Colossos tem uma missão pessoal a realizar. O objetivo de Paulo com a leitura da epístola era que os irmãos de Laodiceia pudessem construir uma comunidade cristã ativa,
e próxima com quem os colossenses pudessem estabelecer um sinal de comunhão e troca espiritual entre as igrejas vizinhas. Meus irmãos, o capítulo 4 da Epístola aos Colossenses, à luz da doutrina espírita, nos mostra caminhos entre os ensinamentos de Paulo e os princípios da evolução moral e da vivência consciente da fé. Ao exortar os cristãos à oração perseverante, à sabedoria no trato com os de fora e à responsabilidade nas relações humanas, Paulo reforça valores que o Espiritismo considera essenciais para o progresso espiritual, como a lei natural e universal, que conduz o espírito à perfeição através de múltiplas existências. A recomendação de que cada um cumpra seu ministério, versículo 17, dialoga com a ideia espírita de missão individual, conforme abordado em Estude e Viva, um livro psicografado pelos nossos queridos Chico Xavier e Valdo Vieira, com mensagens de Emmanuel e André Luiz, no capítulo 40 do livro Socorro Oportuno, ditado por Emmanuel, que descreve: onde cada encarnado é convidado a realizar tarefas edificantes no mundo. A prática da caridade, da vigilância moral e da comunicação temperada com graça, versículo 6, também encontra eco em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, que propõe a fé ativa e o amor como fundamentos da transformação interior à nossa reforma íntima. Além disso, a valorização dos colaboradores mencionados por Paulo, como Tíquico, Onésimo, Epáfras e Arquipo, reforça a visão espírita de que o trabalho espiritual é coletivo e interdependente. Emmanuel, em Fonte Viva, capítulo 99, Revestir-vos de caridade, comenta diretamente Colossenses, capítulo 3, versículo 14, ampliando a reflexão sobre o papel da caridade como vínculo perfeito entre os seres. A saudação aos irmãos de Laodiceia e à Igreja da Casa de Ninfa, versículo 15 e 16, revela que a fé se manifesta também nos lares e nas comunidades locais, o que se alinha com o Espiritismo ao reconhecer a importância da família e dos grupos de estudo como núcleos de iluminação espiritual, o culto do Evangelho no lar, os nossos grupos de estudo das verdades espirituais. Assim, Colossenses capítulo 4, quando interpretado sobre a ótica espírita, não apenas inspira a conduta ética e fraterna, mas também convida à vivência consciente da missão espiritual em todos os âmbitos da existência. Então, meus irmãos, agora vamos retomar a nossa questão disparadora do nosso estudo lá no início, em que nós dizemos assim: em um mundo marcado por pressa, polarização e relações frágeis, como podemos cultivar atitudes de compaixão, perdão, humildade e amor em nossas interações diárias? Muito bem. Eis algumas possíveis respostas que você poderá observar se há aproximações com as suas reflexões escritas no papel branco. Mas se porventura você quiser ainda deixar nos comentários, iremos interagir e que tal formarmos um fórum? Podemos conversar por ele. Então, a primeira possível resposta seria: num tempo em que todos querem falar e poucos param para ouvir, cultivar a escuta ativa é um ato de compaixão e humildade. Ouvir sem interromper, sem julgar, permitindo que o outro se expresse por inteiro, isso cria pontes onde antes havia muros. Essa atitude desacelera a comunicação e reumaniza os vínculos,
mesmo em contextos de divergência ideológica. Uma outra possível resposta seria: na era das redes sociais, onde a polarização se intensifica e os cancelamentos são frequentes, perdoar virou resistência. Cultivar o perdão significa reconhecer a humanidade do outro, entender que todos estamos em processo de evolução. A humildade nos ajuda a deixar de lado a necessidade de vencer debates, focando em construir diálogo, especialmente com quem pensa diferente. E uma outra última possível resposta é que, em meio à correria, um gesto de amor pode ser um olhar gentil, por exemplo, um bom dia sincero, ou a paciência com alguém que está sobrecarregado. Lidar com os nossos irmãos de caminhada com difícil trato também é uma força de resistência. Pequenas atitudes como essas restauram vínculos fragilizados e transformam rotinas impessoais em encontros significativos. Amor não é teoria, é presença ativa e sincera. É resposta consciente à carência emocional que permeia a nossa sociedade. Meus irmãos, ao mergulharmos nos capítulos 3 e 4 da Carta aos Colossenses, somos convidados a vestir diariamente valores como compaixão, humildade e amor. Não como ideias abstratas, mas como atitudes transformadoras em nossos espaços de convivência. E agora, que tal refletirmos nesse momento juntos com duas perguntas? Eu vou deixar duas dicas também para vocês. A primeira é se eu tenho me revestido do amor nas relações que mantenho, mesmo diante de injustiças e divergências cotidianas. A dica é a seguinte: pense em uma situação recente em que você reagiu por impulso. Como teria sido diferente se estivesse vestido de empatia e paciência? Uma outra questão também seria: que preciso abandonar do meu velho eu para que minha presença no mundo reflita mais graça, compaixão e serviço consciente? A dica é: identifique um hábito, pensamento ou atitude que te afasta da sua melhor versão e reflita o que te impede abandoná-lo hoje. Deixa para lá. Muito bem. Valeu demais, Cláudia, pela parceria e por vocês. Juntos estaremos não só nesse momento de estudo, mas em outros momentos também, e vamos fazer a reflexão que a essência das cartas aos Colossenses continue vibrando em nós, com o coração agradecido, vestindo compaixão, humildade e paciência, e fazendo tudo, mas tudo com amor, como quem vive guiado por Cristo. Que essa energia boa nos acompanhe até o próximo encontro, meus irmãos, sempre buscando as coisas do alto, com os pés no chão e o espírito em luz. Gratidão.